E aí, Pokémon, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá sussa, ó, tá de boa, tranquilidade. Tá um dia frio, um bom dia pra gravar uma aula, sabe como que é, né? Se liga, hoje nossa aula é sobre exceções à regra do octeto. Eu preciso deixar uma coisa bem clara pra vocês, eu preciso deixar um alerta pra vocês. É o seguinte, nessa aula nós iremos trazer as situações que ocorrem as exceções à regra do octeto. Por que eu preciso fazer esse alerta para vocês? Porque eu sei que vocês são pokémons bastante evoluídos, eu sei que vocês são pokémons bastante espertos. E no final dessa aula, você vai fazer a seguinte pergunta. Uai, professor, se existe exceções à regra do octeto, como que eu vou saber se um determinado átomo, se um determinado composto, ele está seguindo ou não a regra do octeto? Deixa eu te falar. Na aula que vem, nós iremos falar sobre carga formal. E a partir da aula que vem, vocês terão um embasamento, digamos assim, uma base de conteúdo que você vai conseguir entender e até mesmo explicar o porquê determinado átomo ou determinado composto não está seguindo a regra do octeto, beleza? Então você não se aveste porque você vai aprender, mas você precisa dessa aula para você não ficar boiando e ficar viajando na maionese, beleza, Pokémon? Bora lá! Olha só, o que eu fiz nessa aula para você? Eu dividi as exceções da regra do octeto em 3 situações, tá? Então nós teremos 3 situações básicas que eu vou precisar explicar isso para você. Beleza, Pokémon? Olha só, a primeira situaçãozinha, tá? Aqui, ó, número 1, primeira situaçãozinha. Formação de compostos por metais de transição, beleza? Olha só. Os elementos representativos, tá? Eles tendem a seguir a regra do octeto, tanto para formar compostos iônicos, seja para formar compostos moleculares, beleza? Você está conseguindo entender? Tendem, não estou falando que é uma obrigação. Então, geralmente acontece deles seguir, tá? Mas, quando nós estamos tratando dos elementos de transição, dos metais de transição, a coisa não acontece da mesma maneira. Você está me entendendo, Pokémon? Não acontece. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Olha só. Exemplo. Fluoreto de quê? De zinco. Olha só, você é um Pokémon evoluído, hein? Você é um Pokémon bastante evoluído. Olha só o que você está percebendo. Pera aí. Para eu formar o fluoreto de zinco, olha, eu vou precisar criar o seguinte cátion, não é verdade? Olha aqui, ó. Cátion 2+, e eu sei que cada flúor desse vai receber um eletrozinho. Aqui, ó, beleza? Eu sei que você assistiu a aula lá, você assistiu a aula de ligação iônica, se não assistiu, assiste, viu? Assiste, hein, Pokémon? Viaja não. Então se liga aqui. Então nós sabemos disso, que para formar esse compostinho iônico aqui, fluoreto de zinco, eu preciso criar o cátion 2+, o zinco 2+. Então ele precisa perder 2 eletrozinhos. Sussa, tranquilo. Tá, você já sabe disso. Outra coisa que você já sabe, que esses 2 eletrozinhos, ele vai sair de onde, Pokémon? De onde? Ele vai sair aqui, ó. Olha aqui, da camada de valência do zinco. Opa, essa aqui é a distribuição eletrônica do zinco no seu estado fundamental, no seu estado neutro, tá aqui de boa. Então aqui, ó, distribuição eletrônica do zinco. Tá. Qual é a sua camada de valência, hein? Eu tô te escutando, hein, Pokémon? Tô vendo que você falou o quê? 4s2. É isso mesmo, Pokémon evoluído. 4s2. Então, o que isso significa? Que quando sair esses 2 eletrozinhos, vai sair daqui, ó. Saiu, pronto. Perdeu esses 2 eletrozinhos, não é verdade? Você já sabe disso. Tá, então o que acontece? A partir do momento que ele perder esses 2 eletrozinhos, qual será a sua camada de valência? Pokémon, tô te esperando você falar que eu tô te escutando. Isso mesmo, 3s2, 3p6, 3d10. Olha aqui, ó. Essa será, a partir do momento que ele perder esses 2 eletrozinhos, será a camada de valência do quem? Do zinco, do íon zinco, né? Desse cátionzinho. Não é verdade? Pronto. Agora que vem o molejo, o segredo da parada. Olha só, presta atenção. Se você perceber, a partir do momento que essa se tornar a camada de valência, quantos elétrons vai ter nessa camada de valência? Vou deixar você fazer a conta. Fez a conta? Bora fazer junto aqui? Ó, 10 mais 2, 12, mais 6, 18. 18 elétrons, pessoal.
Pois é, então isso aqui é um exemplo que excede a camada de valência. Não vou nem dizer de exceder, tá? É uma exceção da camada de valência, beleza, Pokémon? Então, aí você faz a pergunta, ah, mas ele é estável? Sim, tá? Esse aqui é um modo dele conseguir a sua estabilidade e formar esse composto iônico. Você tá me entendendo, Pokémon? Então, nós temos 18 elétrons na camada de valência. Agora preste atenção aqui, ó. No óxido de ferro 3. Óxido de ferro 3. Para formar esse compostinho, você já sabe que o ferro vai perder quantos elétrons aí? 3. E cada um dos 3 oxigênios vai ganhar o quê? 2 eletrozinhos, beleza? Acompanhou? Não tá viajando na maionese? Tá tranquilo. Se não tá viajando, tá beleza. Presta atenção. A gente já sabe, olha só. Distribuição eletrônica do ferro no seu estado fundamental, no seu estado neutro, não é verdade? A gente já sabe que esse ferro aqui, ele vai perder 3 elétrons da sua camada mais externa. Olha aqui, presta atenção. Qual a camada mais externa aqui do ferro da distribuição eletrônica? Qual a sua camada mais externa? 4s2. Então beleza, ele vai perder esses 2 elétrons. Opa, perdeu 2. Mas precisa perder quanto? 3 eletrozinhos. Agora presta atenção. Vai sair de onde? Aqui, ó. Então, vai ficar com 5 eletrozinhos aqui. Beleza? A partir desse momento, depois de ser retirado todos esses eletrozinhos, o que vai acontecer? Essa vai ser a camada de valência. Pokémon, vai ser essa aqui, ó. Pronto! Nossa camadinha de valência aqui, ó. Pronto. O que você percebe? Que a partir desse momento, ele vai ter quantos eletrozinhos? 13 elétrons na camada de valência. E esse aqui? 18 eletrozinhos na camada de valência. Agora, nós temos um nome bastante especial para esse tipo de camada de valência. É uma camada de valência de um pseudo gás nobre. Eu vou repetir, se liga. Camada de valência de um pseudo gás nobre. O que é uma camada de valência de um pseudo gás nobre? A camada de valência de um pseudo gás nobre será a camada de valência que terá de 13 a 18 elétrons. Beleza, Pokémon? Por isso que eu trouxe esses 2 exemplos aqui. Está tratando dos 2 extremos. Então, de 13 a 18 elétrons, eu terei o quê? Uma camada de valência de um pseudo gás nobre. Então nós temos aqui a nossa primeira situaçãozinha sobre exceção da regra do octeto. Mas foi fácil, né, Pokémon? Eu vou apagar esse aqui, ó. Copia, porque eu vou apagar esse negócio, viu? Copia. Beleza? Ih, bagunça. Olha só, vou apagar e vou mostrar pra vocês a nossa segunda situaçãozinha, beleza? Vou apagar aqui, apagar. Tá. Uhul! Esse quadro de giz aqui é muito doido, mano. Muito doido. Não tá pagando direito, não, ó. Não tá pagando direito. Vou apagar aqui, número 1. Então vamos lá. Segunda sessão. Segunda situação, né? Aqui, ó. Número 2. Número 2. Deixa eu olhar na minha colinha aqui, ó. Será a expansão. Ó, se liga. Expansão da camada de valência. Pronto. Eu vou trazer 2 exemplos aqui para vocês, tá bom? Então, primeiro exemplo. Eu vou trazer aqui um primeiro exemplo para vocês. O pentacloreto de fósforo. E o segundo exemplozinho que eu vou trazer aqui para vocês vai ser ácido sulfúrico. H2SO4. Pronto. Tá. O que eu quero demonstrar aqui pra vocês? Se liga aí, Pokémon. Primeira coisa. Vamos construir aqui a estrutura de Lewis? Vamos fazer a estrutura de Lewis. Se você não sabe a estrutura de Lewis, depois da aula da carga formal, eu vou fazer uma aulinha sobre a estrutura de Lewis, tá bom, Pokémon? Não é uma CAVF, não. Eu preciso só construir a estrutura de Lewis para ficar mais didático, para você conseguir perceber
como que se acontece a expansão da camada de valência, tá? A segunda situaçãozinha da exceção da regra do octeto. Então vamos lá. Se a gente construir o pentacloreto de fósforo, vai ficar uma coisinha mais ou menos assim, tá? Então aqui, pronto. Vou colocar só o série aqui. Eu não vou colocar os elétrozinhos aqui não, tá? Só pra ficar um pouco mais explicativo aqui pra vocês. Então, o ácido sulfúrico. Vai ficar uma coisinha mais ou menos assim. Espero que você esteja enxergando, tá? Vai ficar uma coisinha mais ou menos assim. Tá, o que eu preciso que você entenda, tá? Quando nós estamos falando de expansão da camada de valência, eu sei que você é um Pokémon muito esperto e você já sabe que vai exceder a regra do octeto, ou seja, vai ter mais do que 8 elétrons. Se você perceber, tanto no pentacloreto de fósforo quanto no ácido sulfúrico, o seu átomo central tem mais do que 8 elétrons, não é, Pokémon? Pois é, olha só, o fósforo, vem conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elétrons na camada de valência. Olha só, na sua camada de valência, não é verdade? Beleza. E o enxofrezinho aqui no ácido sulfúrico? Nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrozinhos. Tá. Em relação à expansão da camada de valência, eu preciso fazer um comentário aqui para vocês. Se liga. Os elementos que podem expandir a sua camada de valência, ou seja, podem ser uma exceção, eles podem, não é uma obrigação, presta atenção. Então eles podem ser, quais são os elementos que podem expandir a sua camada de valência? São os elementos do terceiro período da tabela periódica. Por quê? Porque os elementos do terceiro período da tabela periódica, ele tem um subnível D vazio, tá? Não tem o subnível S, P, D, F, que a gente aprende, não é? Sem pão, da fome, que a gente decora mais ou menos assim. Eu não gosto muito assim de decorar, mas tudo bem. Então, o que acontece? Esses elementozinhos podem expandir a sua camada de valência, por causa que eles podem comportar mais eletrozinhos. Uma maneira matemática para você saber a quantidade de elétrons que um átomo pode ter na sua camada de valência é a seguinte: 2n ao quadrado. O que é esse n? Esse n é o número quântico principal da camada de valência. Por exemplo, se o fósforo e o enxofre estão no terceiro período, não é verdade? Então significa que esse n seria o 3. Olha aqui, seria 3 ao quadrado vezes 2. 3 ao quadrado é o quê? 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2 dá o quê? 18. Então eles podem ter até 18 elétrons na sua camada de valência. Não significa, Pokémon, que eles vão ter. Se liga nisso aqui. Beleza, Pokémon? Facinho, facinho. Então essa aqui é a nossa segunda situaçãozinha que nós conseguimos encontrar uma exceção à regra do octeto. Beleza? Copia porque eu vou apagar. Copia porque eu vou apagar. Tô apagando, hein, Pokémon? Tô apagando, tô apagando. Tô apagando. Deixa eu falar. Preciso que vocês comentem os vídeos, viu, galerinha? Se inscrevam no canal, ativa lá o sininho, beleza? Isso dá uma força grande pra nós. Tranquilo, Pokémon? Então, cooperem, 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 cooperem. Então, ó, nós iremos agora falar sobre a nossa terceira situaçãozinha, beleza? Vamos lá? Nossa terceira situação. Nossa terceira situaçãozinha, olha só, se a gente falou da expansão, nós vamos falar agora do quê? Da contração. Vamos lá? Contração da regra do octeto. Pronto, vamos falar disso aqui? Bora? Vou trazer 3 exemplos aqui pra vocês, ó. Tomar que o espaço dele. Vai dar, com certeza. 3 exemplos. Pronto. Nesses 3 exemplos, eu vou falar de 3 elementos básicos, tá? Aqui, ó. Vou ter o alumínio, vou ter o boro
e vou ter o berílio. Beleza? Vou falar de 3 elementos. Isso aqui é basicamente o que você precisa saber, tá bom? Então vamos lá. Do alumínio, eu vou trazer o fluoreto de alumínio. Um exemplozinho aqui, ó. Fluoreto de alumínio. Vou colocar bem aqui. Fluoreto de alumínio, tá? Do boro, eu vou trazer o tricloreto de boro. Então, tricloreto de boro. E para o berílio, tá? Eu vou trazer o cloreto de berílio. Tá? Vai ficar mais fácil aqui. Então, cloreto de berílio. Prontinho. Tá. O que acontece? Vamos montar aqui a estrutura de Lewis? Facinho, tá? Não se preocupe se você não sabe. Você vai saber Pokémon, não se aveste, tá? É só para ficar mais didático para eu conseguir te demonstrar. Aqui, ó. Alumínio. 3 ligaçãozinhas aqui, ó. Fzinho de flúor, né? O boro, elemento central. Nós teremos o quê? 3 ligaçãozinhas aqui. Vou fazer diferente aqui, né? Pronto. Cloro e cloro. E o berílio, elemento centralzinho aqui, ó. Cloro. O que eu quero que vocês percebam em Pokémon? Fácil. Que esses elementos, eles estão se contraindo, ou seja, eles conseguem se estabilizar com menos de 8 elétrons na sua camada de valência. O alumínio, ele consegue se estabilizar com quantos elétrons, hein? 6 eletrozinhos. Então, para o alumínio, eu preciso só de 6 eletrozinhos para estabilizar. E o boro, hein, pessoal? O boro, eu preciso também de quanto? De 6 eletrozinhos. Pronto. E o berílio, eu preciso de quanto? De 4 eletrozinhos. Acabou. É só isso que eu preciso que você saiba. Tranquilo. Eu preciso que você memorize mesmo. É melhor você memorizar, tá bom? Isso aqui vai te ajudar muito na construção da estrutura de Lewis, quando a gente for estudar, tá bom? Pessoas Pokémon. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que isso tenha te ajudado. Muito obrigado pela atenção e reafirmo novamente. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos da escola, que isso aqui, ó, vai dar uma força grande pra nós. Beleza, Pokémon? Valeu, muito obrigado, até mais. Tchau!